gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de arte do 7º ano. Mais uma vez, eu sou a professora Lívia Ullmann. Estou aqui hoje com o Cadu, nosso intérprete, e essa aula é a aula de número 65. Antes da gente começar a nossa aula, vamos lembrar de algumas coisinhas aí, hein? Pessoal, o Classroom tá lá para você continuar acessando, preenchendo as atividades obrigatórias, assistindo às aulas, tá bom? Não acabou o ano letivo ainda, não dá para relaxar, temos muito que aprender ainda até dezembro aí, pessoal. As aulas na televisão continuam também, cada uma nos seus respectivos horários. Lembrando aqui que você não pode ficar selecionando disciplina, não, tem que assistir todas aí do 7º ano. E também as pessoas que não estão com acesso aos aplicativos, mas acompanham as aulas na televisão, buscar e devolver as atividades feitas no colégio. Tem gente que devolve atividade em branco também, tô ligada, hein? Tem que fazer e devolver, beleza? Vamos lá, então, vamos lembrar o que a gente teve na última aula. Quem lembra, ó? A gente falou sobre música e tecnologia, sobre o canto, né? E sobre as instalações de arte contemporânea, que a gente vê reutilização de materiais tecnológicos, né? Usados na gravação e na propagação da música. E na aula de hoje, o que será que a gente vai ver? Nós vamos continuar estudando música, só que agora a gente vai para uma parte mais técnica. Nós vamos estudar o cânone e a notação musical convencional. Então, primeiro nós vamos entender o que é esse cânone, né? Que nome é esse, o que isso significa. Olha lá, o cânone está associado ao efeito de eco, provocado quando emitimos um som em um espaço acústico especial. Conforme a situação acústica e o tamanho do local em que o som é emitido, ouvimos apenas uma repetição ou duas ou até mais. Então você já foi em algum lugar, um galpão, né, grande, uma sala vazia ou até numa gruta, né, onde de repente você falou alguma coisa e aquele som teve um eco, né? O som vai ficando repetitivo, né? Cada vez mais baixinho e um após o outro. A ideia do cânone é mais ou menos essa ideia do eco, só que feita de propósito, né? Como uma técnica musical mesmo, utilizada com a voz ou com instrumentos. Vamos continuar. Podemos ter cânone a 2, 3 ou mais vozes, uma seguindo-se a outra e todas soando simultaneamente. Então não dá para fazer um cânone sozinho, hein, gente? Por mais que se produza, né, numa sala vazia, num espaço. O cânone não é o eco, né? Ele é a técnica musical, então, de reprodução do som. E aí eu preciso de mais vozes para poder fazer essa técnica do cânone comigo, ou de mais instrumentos, né, para poder repetir a frase musical em tempos diferentes. Uma melodia ou uma frase rítmica é interpretada por uma voz ou grupo de vozes ou instrumentos e após certo intervalo de tempo é apresentado por outra voz ou grupo de vozes ou instrumentos. Aí você pode até estar pensando assim, professora, será que fica muito bagunçado? Não, é tudo planejadinho para poder se encaixar, né? Por mais que pareça que o seu colega que está cantando depois de você está atrasado, ele não está. O cânone é de propósito, né? E existem músicas específicas para serem feitas em cânone. Assim, ouvimos praticamente a mesma coisa, mas com deslocamento no tempo, como se fosse um eco. Então é essa a ideia, pessoal. Eu canto uma melodia, né? Às vezes ali com letra ou não, pode ser que não tenha letra, e uma pessoa depois de mim começa um pouquinho atrasada, mas na verdade é de propósito. Isso pode acontecer com uma, né, com duas vozes, com 3 ou mais, né? E até a gente pode arrumar isso num coral, transformando então uma música que poderia ser cantada uma melodia única, todo mundo junto, em um cânone, né? E aí separando então essa técnica vocal. Olha lá. Falando um pouquinho sobre a voz humana.
É bem provável que a voz humana tenha sido o primeiro recurso de expressão e comunicação sonora utilizado por nossos antepassados. Então a gente sabe, né, assim, através das pinturas, né, que a gente viu, dos estudos também dos historiadores, lá na pré-história, né, que o ser humano ele se comunicava de várias maneiras. Através de desenho, né? Através, às vezes, de ferramentas, de materiais que eles desenvolviam, mas a gente imagina que a parte de comunicação sonora, a primeira forma de comunicação humana foi a voz, né? E não outros sons. Depois eles desenvolveram, né, a fala, né, e os idiomas foram sendo desenvolvidos com mais complexidade. A voz, então, é o principal meio de comunicação humano e existem vozes femininas, masculinas, infantis, que ecoam sons, música e a arte do canto, individual ou grupal. Então, é lógico, né, que a voz humana não é a única forma de comunicação, como eu estava falando. Inclusive, está aqui o Cadu se comunicando em Libras, né, com os nossos alunos, que é uma outra forma de comunicação também, a linguagem escrita, né? Mas a voz humana seria, então, a nossa principal forma de comunicação. E numa outra aula, a gente falou um pouquinho sobre o timbre, que é a diferença que essas vozes têm, né? E a capacidade que a gente tem também de distinguir o som dessas vozes. Quando a gente escuta a voz de alguém numa gravação, no telefone, a gente sabe que a voz é de uma pessoa e não de outra, né? Essa é a diferença, o timbre, então, são as características que cada voz tem. E aí, quando a gente está falando de música, às vezes essas vozes podem se misturar, vozes masculinas, femininas, vozes infantis, né? Existem várias possibilidades, então, do canto poder ir se organizando de forma diversificada. Agora a gente vai ter o nosso primeiro quiz, que é sobre cânone, né? O cânone, então, está associado ao efeito do, letra A, flash, ao efeito do eco, que é a letra B, ou ao efeito do afinador, que é a letra C. Vamos pensar um pouquinho, já expliquei, né? Então vamos rever, tem um tempinho aí para vocês. Gente, voltamos, né, com o resultado do nosso quiz. Vamos lá? O cânone está associado ao efeito do eco. Como a prof já tinha explicado ali, né, que o cânone, então, a gente está cantando a mesma frase musical em tempos diferentes. Então, isso provoca um efeito de eco, certo? Agora, se preparem, hein? A gente vai ver uma canção infantil em francês e a prof vai arriscar cantar aqui para vocês. Me perdoem meu francês aí, né, improvisado, mas ela é bem fácil e ela vai servir para a gente entender algumas coisinhas aí sobre a notação musical do cânone, tá bom? Essa música se chama Frère Jacques. Depois a gente vai ver a tradução, tá? Ela é mais ou menos assim, ó. Frère Jacques,
Fé, Ré, Jaque, Dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, din, din, dom, din, din, dom. Eita, será que ficou bom? Reconhece então essa melodia, né? Porque na língua portuguesa existem outras músicas com outras letras com essa mesma melodia. Será que você lembrou de alguma? Eu lembrei de algumas aqui na minha cabeça, ó. E a tradução dessa música, então, o que que é? Irmão Jaque, estás dormindo? Estás dormindo? Toque os sinos, din, din, dom. Din, din, dom. Então ela é uma música, até uma canção de ninar, assim, né? Mas parece que tá querendo acordar o rapazinho lá, não sei. Mas enfim, é uma música já de domínio popular francês. Aqui, pessoal, a gente vai observar como resulta um cânone de Frère et Jacques. Há duas vozes, por exemplo. Após a entrada da voz 1, depois da repetição do texto inicial, Frère et Jacques, entra a voz 2. Então, a gente consegue visualizar nessa escrita, né, como que seria um cânone, da pessoa entrando, então, cantando atrasado a mesma letra da música, tá? Então, a primeira pessoa canta as duas primeiras frases e logo em seguida a segunda pessoa entra cantando as duas primeiras frases, enquanto a voz 1 continua a letra da música. Será que deu para visualizar mais ou menos? Então, olha lá. Ali já tem a escrita mais formal, que é a escrita da partitura, então, no caso. E está arrumada em cores diferentes para a gente poder visualizar também o que seria a voz 1 e a voz 2 no cânone. Olha lá. Repare nas entradas de cada voz, sempre em igual distância, que ficam aqui bem evidentes visualmente, para destacar ainda mais cada voz está em uma cor. O padrão das partituras é em preto, tá? Então, só tá ali em vermelho e verdinho para a gente poder entender. Então, a gente tem escrito ali no pentagrama musical, né? Com as notas certinho. Nas duas primeiras partes, né? A pessoa da voz 1 entra e logo em seguida entra a pessoa da voz 2, né? Na mesma divisão ali, na mesma frase musical, porém no tempo diferente, tá? Então essa é a escrita do cânone na partitura, é assim que ele fica representado. E agora a gente vai entrar num outro conceito de técnica musical. A gente já falou do cânone e agora eu vou explicar para vocês o que seria um contraponto, para a gente poder seguir aqui estudando. Olha, como o nome insinua, significa ponto contra ponto, ou seja, nota contra nota. Na prática, o contraponto é o canto simultâneo de duas ou mais vozes, realizando melodias diferentes, que se complementam. Existem contrapontos vocais e também instrumentais. E, professora, agora ficou a maior bagunça. Na verdade, não, né? Apesar de cantarem melodias diferentes, elas combinam, né? São planejadas para combinarem. Então, não fica uma pessoa cantando uma música e a outra, né, sem conexão nenhuma. O contraponto tem uma conexão, apesar das melodias não serem iguais, tá? E é uma técnica que pode ser usada junto com o cânone também, começando em tempos diferentes, porque aí o cânone tem essa ideia da mudança do tempo. Agora a gente vai conhecer um pouquinho de história aí, um cânone em inglês bem antigo, que é o completo aí, mais antigo que foi encontrado. Vamos lá, ó. Considerado o primeiro exemplo de cânone completo do Ocidente, a canção inglesa Summer is Coming In, o verão chegou. Ela é do século XIII. Até o momento, é o mais antigo contraponto de que temos notícia. O texto cantado está em inglês muito antigo, por isso até quem sabe inglês parece que está errado ali, mas não está errado, é porque é um inglês antigo. Por isso, veremos a seguir uma versão em inglês atual e outra em português. Também uma curiosidade e uma parte histórica aqui da nossa aula.
Olha lá, a primeira parte do quadro, eu não vou ler tudo, né? Depois vocês têm acesso a esse material. Tem escrito lá em inglês antigo, depois a transformação que aconteceu na língua, já com o inglês atual, e uma tradução livre ali no português, feita pelo pessoal do Arte por Toda Parte, né? Que se chama O Verão Chegou. Então, esse é um exemplo de uma música de cânone em inglês, tá? E por que a gente está estudando isso? Porque existe o manuscrito original dessa música. E hoje a nossa aula, além de falar do cânone, estamos falando de notação musical, de como que a música ela é escrita, né? Porque às vezes a gente acha que ela só pode ser tocada, reproduzida, mas ela é escrita também. E ali, ó, esse manuscrito foi encontrado na abadia de Reading, em Berkshire, Inglaterra. A maneira de registrar os símbolos musicais é bem diferente da atual, porque se trata de outra época. Então, a escrita da época era desse jeito, né? Hoje em dia, a gente já sabe que mudou a escrita musical. Vocês já são acostumados, né, a ver, a visualizar, talvez não ler, mas ali as notações musicais no pentagrama. Então, como que isso se transformou também, né? Depois a gente vai ver. Agora a gente vai para o nosso segundo quiz. A prof já está correndo aqui, né? A gente está no segundo quiz ainda, né? Calma, prof, olha lá. Qual é o significado de contraponto na música? Então, já foi a segunda coisa que a gente aprendeu hoje, ó. Letra A. É a diferença entre os timbres vocais? Letra B. São os músicos que tocam diferentes instrumentos musicais? Ou a letra C. O canto simultâneo de duas ou mais vozes, realizando melodias diferentes. Tem um tempinho aí para você pensar, então. Vamos lá. Retornamos com a resposta do nosso quiz, então. Qual é o significado de contraponto na música? A resposta certa é a letra C, o canto simultâneo de duas ou mais vozes realizando melodias diferentes. Então, continuando, a gente tem um exemplo aqui de um cânone contemporâneo, que a gente viu um cânone bem antigo, né? Esse daqui é de melodia simples e agradável, o nome desse cânone é chá. Esse a prof não sabe cantar, peço desculpa a vocês, mas vou ler a letra, ó. Chá, chá da Índia, chá da Pérsia, chá chinês, camomila, erva doce, hortelã. É de um autor desconhecido e é de domínio público. E alguém que gostava muito de chá, né? Pelo visto, quis fazer uma homenagem ali com essa letra bem simples. E olha lá a partitura dessa música em cânone, como que ela seria, ó. Há 4 vozes agora, não são mais só 2. A partitura desse cânone em cores, as quais representam o timbre próprio de cada uma das 4 vozes. Então, cada uma entrando num tempo diferente, como a gente pode observar ali, escrita então no pentagrama, tá? Uma letrinha tão simples, mas que rendeu bastante.
São usadas as mesmas notas com a mesma duração e organizadas no tempo e no espaço. Então, dessa vez com 4 vozes diferentes, né? Como a gente vê, então, a possibilidade do cânone ir se desdobrando num eco contínuo. Agora, pessoal, eu tenho uma atividade para a gente fazer em sala, hein? Em sala, né? Na sala aí da sua casa, onde você estiver assistindo. Mas é uma atividade para a gente fazer juntos em aula, ó. Agora, crie a sua letra de música. Que tal criar um pequeno versinho como o de chá e uma simples melodia para cantá-lo? Você é o compositor. Então, de repente, use uma melodia que você conhece, bem simples, uma canção tipo a do Ferre-Jaque, que a gente viu, né? E aí você pode fazer uma musiquinha sobre alguma coisa que você gosta, sobre o seu cachorro, sobre o dia de hoje, sobre o clima, uma estrofezinha. Tenta lá, vamos praticar. E aí, compositores, conseguiram fazer um versinho aí para a gente pensar em como seria montar um pequeno cânone? Às vezes é difícil, né, para a gente, né, fazer uma composição assim, mas eu acredito que vocês têm capacidade para fazer, certo? Queria poder ouvir, né, mas enfim. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre cânone, notação musical. E a gente viu mais um pouquinho além, que foi o contraponto, né? Então, sobre técnicas musicais. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Cadu. Até a próxima!